Graça e paz, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1º livro de Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao 18, que diz assim: Disse-lhe Deus: sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo caminho por onde você veio, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael, rei da Síria, a Jeú, rei de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará; quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Queridos, nós vivemos um tempo em que, como igreja do Senhor, desejamos um avivamento. Todas as igrejas neste tempo desejam um avivamento. E nós, como wesleyanos que somos, também desejamos. E nós estamos entrando numa semana em que nós comemoramos a Semana do Coração Abrasado, ou o Dia do Coração Abrasado, ou o Dia do Coração Aquecido, né? Experiência que Wesley teve lá em 24 de maio de 1738. E nós estamos ansiosos por experiências semelhantes neste tempo. E, via de regra, todos nós, como eu disse, desejamos um avivamento. E nós não só desejamos, mas existe uma necessidade, nós precisamos. O grande problema é que a igreja, voluntária ou involuntariamente, ela tem rotulado esse avivamento. Tem rotulado o avivamento que ela quer receber de Deus. O avivamento, tem que ter línguas estranhas, batismo com fogo, curas, milagres. Eu não quero dizer que isso não seja importante, sim, é importante. Mas eu fico pensando, será que o avivamento é só isso? Será que esse é o tipo de avivamento que Deus quer derramar sobre as nossas vidas neste tempo? E o tema que foi me proposto falar é: quais as marcas de um verdadeiro avivamento? Que tipo de marca evidencia o verdadeiro avivamento? E eu gostaria de fazer algumas considerações com os irmãos acerca do texto que eu acabei de ler. Primeiro, uma das marcas de um avivamento pode ser a voz de Deus numa hora inoportuna. Uma das manifestações do avivamento, uma das marcas ou sinais de um avivamento verdadeiro, pode ser Deus falar na hora que você não tem tempo, na hora que você acha que ele não deveria falar. Veja bem, Elias estava em fuga e escondido numa caverna. Depois dele desafiar e vencer lá os profetas de Baal, ter uma experiência incrível ali no Monte Carmelo, Elias ele é jurado de morte por Jezabel, e ele sente medo e foge em direção ao Monte Horebe. E quando chega no monte, ele entra numa caverna. A impressão que nós temos é de que ele não queria falar com ninguém, ele não queria ouvir ninguém, ele queria estar no momento seu, talvez frustrado consigo mesmo,
ou quem sabe em crise, questionando isso ou aquilo outro, e é justamente nesse contexto que Deus vem e chama Elias para um novo encontro. Chama Elias para ter com ele um diálogo, para falar com ele, para se manifestar a ele. E aí Elias ouve a voz de Deus justamente no momento em que parece que ele não quer ouvir ninguém. Justamente no momento em que ele está isolado ali e quem sabe em crise. E eu quero te dizer que Deus pode também chamar você, falar com você no momento em que você está frustrado, no momento em que você está decepcionado, no momento em que você está em crise, quem sabe pensando até mesmo em abandonar a sua fé. E aí o avivamento pode começar em você, na sua vida, na sua casa, e no momento que você não imagina que pudesse acontecer, no momento em que você nem gostaria de ser questionado ou de ser despertado. Segundo lugar, queridos, as marcas de um avivamento podem ser bem diferentes daquilo que imaginamos. Ou seja, não vem do jeito que eu quero, não é da minha maneira. Versículo 11 até o versículo 13 diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o seu rosto no seu manto, e saindo, pois, sentado da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Olha só, queridos, Elias ele estava acostumado com manifestações de Deus em sua vida. Elias não era novo na fé. Elias não era inexperiente, ele tinha experiências tremendas com Deus e estava acostumado a dialogar com Deus, a ver manifestações de Deus, e eram assim sinais, eram marcas contundentes de Deus. Elias viu Deus cerrar os céus para que houvesse seca, depois viu Deus mandar chuva de novo, viu Deus mandar fogo, e Deus chama Elias naquele momento para fora da caverna, dizendo assim: ó, sai daí e venha para minha presença neste monte. O Senhor já estava no monte, mas ainda não havia se manifestado a Elias. E o texto continua dizendo assim: eis que passava o Senhor, ou seja, o Senhor estava ali, o Senhor passava ali, estava naquele ambiente, e diz assim: também um grande e forte vento que fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Então assim, as manifestações daquele momento eram manifestações semelhantes a que ele já via Deus ter manifestado na vida dele. Mas naquele momento era diferente. E certamente Elias estava, quem sabe, esperando que Deus se manifestasse como das outras vezes, de alguma maneira, quem sabe, estrondosa. Aí depois do vento, do terremoto, do fogo, diz o texto que veio um cício tranquilo e suave. Uma outra tradução diz que veio uma voz calma e suave. Meu querido, Deus não tem que se manifestar da maneira que eu quero. Os sinais de Deus para um avivamento neste tempo não está moldado àquilo que eu acho, não está preso à caixinha que eu tenho. A manifestação de Deus, os sinais de Deus para o avivamento, a marca registrada de Deus no verdadeiro avivamento, ela não pode estar presa ao meu conhecimento, ao meu entendimento, à minha sabedoria. É algo que extrapola tudo isso. Saia da caverna como Elias saiu e deixe Deus se manifestar do jeito dele.
Deixe Deus assinalar da maneira dele. Quando a coisa é de Deus, quando o propósito é de Deus, quando a manifestação é de Deus, vai ser feito do jeito de Deus, na hora de Deus, como Deus quiser. Terceiro e último lugar, as marcas de um avivamento, via de regra, se manifestam para nos confrontar a nossa vida, exigir de nós atitude, conserto. Aí diz que Elias, lá no versículo 13 em diante, diz que ele foi para a porta da caverna e veio uma voz assim para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Pergunta de novo, né, para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias fala assim: Senhor, eu tenho sido zeloso, e assim, mataram os teus profetas, estão tentando matar a mim, só eu fiquei. Eu sou o único. Não tem coisa pior para a gente, amado, do que acharmos que somos os únicos que sofremos, que está todo mundo errado. E normalmente a gente pensa isso quando a gente quer justificar o nosso erro. E aí vem Deus e confronta Elias. Versículo 15: disse-lhe o Senhor: vai, Elias, volta pelo caminho que você veio, lá para o deserto de Damasco. Volta pelo caminho, muda, eu vou trocar a tua rota. A tua rota era uma rota de fuga, agora a tua rota é uma rota de retorno. Vai ter problema lá? Vai ter problema lá, mas volta. E assim, no versículo 17 diz assim: tem uma coisa, não é só você, tá? Não é só você que tem problema, não é só você que fez a minha vontade. Não é só você que não se encurvou, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Queridos, o avivamento tem como uma de suas principais marcas a convicção de quem somos e também desejo de mudança. Quando o avivamento vem, Deus vem, a presença de Deus vem e nos faz vermos-nos como realmente somos. Nós caímos na real e aí esse mesmo avivamento produz em nós um desejo de mudança. Então, uma das marcas do avivamento é o confronto de Deus sobre a nossa vida. Elias já havia tido, como eu disse, experiências maravilhosas com Deus. Esteve no deserto, Deus o sustentou no deserto. Deus multiplicou lá o azeite, ou a farinha na panela lá daquela mulher que estava em Sarepta, e ele ressuscitou o filho da viúva. Enfim, ele viu a nuvem de Deus como um sinal de que haveria chuva na terra. Ele viu Deus derramar fogo do céu depois do seu clamor e consumir o holocausto e também os profetas de Baal. E de repente esse mesmo Elias se vê num momento de medo e foge para o Monte Horebe. O monte, amados, não é lugar de fuga, é lugar de manifestação de Deus. O monte não é lugar para você se esconder. E aí ele tem um encontro com Deus. Deus não acaricia o seu ego e diz assim: olha, Elias, tem uma coisa, tem uma palavra que se serve de consolo para você. Eu vou te dizer: volta pelo caminho que você veio. Volta. E tem uma coisa, não é só você que passa por problema. Não, você não é o único que me serve. Tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Todas as bocas que não beijou Baal. Você não é o único que sofre injustiça. Existem homens e mulheres de Deus, amados, que neste momento estão sendo humilhados, estão pagando um preço pela obra de Deus. E o avivamento tem que trazer como marca na nossa vida esta consciência, a consciência de que às vezes somos soberbos, a consciência de que às vezes nós nos achamos melhores que os outros. Deus quer derramar um avivamento, mas não será do nosso jeito.
E quando esse avivamento vier, nós teremos também como marca um confronto de Deus com a nossa realidade. Deus quer derramar um avivamento em nossos dias. Resta saber se nós queremos as coisas do jeito de Deus ou do nosso jeito. Se o avivamento é de Deus, vem com as marcas de Deus, do jeito de Deus e na hora de Deus. Vai ser talvez numa hora, na nossa visão, inoportuna, pode ser muito diferente de tudo aquilo que imaginamos, mas de uma coisa eu tenho certeza: a marca do avivamento sempre trará confronto, sempre trará em mim desejo de mudança de conduta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.